Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor Deus, ao nome do Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Tudo bem com vocês? Como que passaram o dia, né, de vocês? Passaram bem, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor venha resplandecer a glória sobre a vida de cada um, que o Espírito Santo de Deus venha tocar hoje na vida de cada um de vocês, amém? Glória ao Senhor. Na palavra do Senhor, na verdade, eu estava aqui pensando, né? Muitas das vezes tem pessoas demoram assim a se batizar, tem dúvida no coração, né? Relacionado ao batismo, relacionado a mergulhar nas águas. Aí você vai para a palavra, né? Você vai para a palavra. Que o próprio Filho de Deus, ele se batizou. O próprio Jesus, ele teve que se batizar. O próprio Jesus cumpriu uma profecia sobre a vida dele, né? Que ele vai até João Batista, né? E João Batista fala para ele: eu que deveria ir até a ti, né? Para você me batizar e você vem até a mim, né? Só que tudo tem que ser com ordem, com decência, tudo tem que ser como a profecia mandou, né? A profecia foi lançada, né? No propósito do Senhor Jesus. E o próprio Filho de Deus, ele teve que se batizar. Então, quando você tiver dúvida e falar assim: "Ah, eu não preciso me batizar", né? Eu não preciso me batizar. Ah, eu não vou me batizar agora, não. Vou esperar mais um pouco, né? Vou esperar mais um pouco. Vou esperar o tempo certo, né? Não é assim que a gente faz? Mas eu quero dizer para você que não fique com dúvida. Quando você tiver dúvida, você vai lá em Mateus, no capítulo 3 e o versículo 13, que lá vai falar sobre o batismo de Jesus. Então, se o próprio Filho, o Filho de Deus, você tem ideia, é o próprio Jesus. Desculpa, gente, já comecei a tosse. Se o próprio Filho de Deus, ele teve que se batizar, imagina eu e você. Quando eu fui para Cristo, eu fui muito intensa. Eu já fui eu lembro que eu fui numa semana, foi onde eu estava disposta a aceitar a minha libertação, porque a libertação você tem que querer, gente. A libertação você tem que querer, não adianta hoje você ir numa igreja e o seu pastor, o seu bispo lá, ele dá a vida ali no altar, faz a oração de libertação e você voltar para a sua casa, as suas práticas antigas. Não adianta nada. A libertação você tem que desejar, a libertação você tem que querer, e é onde o Espírito Santo ele vai te ajudar. É ele que é o nosso ajudador. Porque se você não começar a fechar as portas, a fechar as brechas e continuar, não adianta nada você ir para um culto de libertação, receber toda aquela oração e voltar para as mesmas práticas. Você tem que aceitar. Amém? E foi o que eu fiz. Eu aceitei a minha libertação
E eu lembro que foi tudo, acho que tudo etapa de semanas. Aí na outra semana eu já fui, eu já aceitei Jesus, né? Aceitei Jesus, ó. Oh, meu Deus. Como que aceita Jesus se ele já tinha me aceitado? Ele já te aceitou. Com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas. Ele nos ama e ele tem misericórdia. Aí eu lembro que depois eu já comecei a conversar, já querendo me batizar. A obreira já foi lá, já pegou meu contato, e eu quero me batizar, eu quero me batizar. E me batizei. Não esperei, não, eu fui e mergulhei. E foi a melhor decisão que eu fiz em toda a minha vida. Faria 1000 vezes novamente. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então não perca mais tempo. Se você aí já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você ainda não morreu, né? Ainda não morreu com Cristo e não ressuscitou ainda na nova vida, eu falo para você, não perca tempo, porque quando bater a dúvida no seu coração, você vai na palavra e você medita, poxa, se o Filho de Deus, o Filho, ele se batizou, imagina nós, né? Se o Filho precisou se batizar, amém? Glória a Deus, eu quero orar agora, quero chamar o doce e amado Espírito Santo para que ele, né? Ele, é o Espírito Santo que tem que aparecer. A exaltação e a glória é dada a ele. Então, que você esteja aí do outro lado, que você venha convidá-lo a, a estar com você agora, neste momento da palavra. Converse com ele, pergunte, fale com ele, fale, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Fala, Espírito Santo, fala aquilo que o Senhor queira falar, não que os meus ouvidos desejam o escutar, mas o Senhor. Fala, Espírito Santo, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida, não o meu querer, mas o teu querer, Espírito Santo. E convide a Ele agora. Querido Deus e Pai, amado e soberano Espírito Santo, doce e maravilhoso Espírito Santo. Eu convido ao Senhor, convido a tua santa, maravilhosa presença, o Espírito Santo de Deus vivo aqui nesta hora. Senhor, tem vidas aqui, vidas que precisam de ti, vidas que precisam ter um encontro com o meu Senhor, com o meu Senhor. Então, Espírito Santo, se sinta à vontade aqui. Aqui o Senhor tem a liberdade. Aqui o Senhor tem toda a liberdade. Então, o Senhor vai tocando em vidas. Então, o Senhor vai ministrando em vidas. Senhor, faz os teus sinais, faz a tua glória. Senhor, apresento a ti cada vida que o Senhor venha, Pai, visitar aqueles que estão enfermos, trazendo a cura. Que o Senhor venha visitar, Pai, aquele que tá fraco, caído, dando força. Ah, Senhor, que o Senhor venha visitar lares agora, trazendo restauração. Que o Senhor venha visitar famílias agora, trazendo salvação para a casa deles. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor venha agora, Pai, com a tua misericórdia e com o teu amor. Que o Senhor venha com teu amor e abraçando aqueles que agora estão com tanto rancor, com tanto ódio no coração. Que o Senhor, Espírito Santo, venha com o seu amor em cada vida, Senhor, aqui, neste momento de palavra, neste momento de oração, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor se sinta à vontade aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E a palavra do Senhor está em Mateus 5, no Santo Evangelho de Mateus 5, e o versículo é o 13. Eu estava aqui falando para o Senhor, Senhor, qual a palavra? Qual a palavra, Senhor? Qual a palavra que eu estava aqui, estava lendo e
deu um cochilo. E eu, qual a palavra, Senhor? Porque eu converso com o Espírito Santo, eu falei para ele, Senhor, estou conversando algo íntimo com ele e estou aqui falando para vocês, né? Falo, Senhor, eu não quero chegar apenas no canal e falar aquilo que eu quero, mas eu quero que o Senhor sempre venha falar aquilo que o Senhor quer falar para o povo, para os teus filhos. Eu não gosto de fazer a minha vontade, sabe? Abrir a palavra e falar, vou ler essa e ponto. Eu gosto que quando o Espírito Santo, ele venha falar comigo. Sabe quando ele vem e entrega aquela palavra? Eu fico maravilhada, eu fico mais apaixonada pela palavra do Senhor. Toda vez que o Espírito Santo ele ministra no meu coração, através da palavra, eu fico apaixonada pela palavra de Deus. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E quando eu sou ministrada por ela, quando o Senhor fala comigo através dela, eu fico radiante. Eu fico radiante. Eu amo. Eu amo. Eu amo ter a revelação da palavra. É incrível, gente. Eu amo. Eu amo quando o Espírito Santo, ele fala comigo através da palavra do Senhor. E que você também venha ter esse amor pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo também venha falar com você através da palavra. Que o Espírito Santo ele venha te dar muitas revelações através da palavra dele. Amém? Comece a ler a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus e convide ele. Peça para ele te dar revelação da palavra. Aí você vai ver o quanto você vai ficar apaixonada pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá ler a palavra do Senhor que está em Mateus 5,13, que fala assim a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Se o sal for ímpido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Aqui fala sobre a luz do mundo. Quando a gente aceita o nosso Senhor Jesus, o Espírito dele ele vem morar dentro de nós e nós se tornamos luz, porque o Senhor Jesus ele é a luz. Ele é a luz e tudo que o Senhor faz na nossa vida, toda transformação, todo novo caráter, toda nova identidade, quando o Senhor ele entrega vestes novas para nós, porque todos nós recebemos vestes novas do Senhor. Aquele velho homem ele morre e o Senhor ele tem vestes novas para nos dar. É uma nova criatura, uma nova identidade. Você se torna luz, luz do mundo, assim como a palavra está. Está escrito aqui na palavra dele. Você tem que ser radiante. O que é ser radiante? Testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Testemunhar. Você tem que ser boca de Deus na terra. Boca profética de Deus na terra. Para o nome dele ser glorificado. Você tem que contar os testemunhos, falar do que ele fez, falar de onde ele te tirou. Por isso que eu me orgulho sempre aqui em falar de onde o Senhor Jesus ele me tirou, do que ele fez na minha vida, do que ele vem fazendo, a transformação todos os dias, porque
A libertação da nossa vida é todos os dias, porque todos os dias a gente peca. Todos os dias a gente peca e o Espírito Santo ele está lá nos repreendendo, nos ensinando, nos exortando, chamando a atenção. E a palavra dele fala que devemos ser luz, luz, levar a palavra dele, levar o nome dele, falar do que ele pode fazer na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Não adianta Jesus ele transformar a sua vida, você ter vários testemunhos e você ficar calado. Ali você não vai estar glorificando o nome dele. É como igual ele fala aqui, vós sois o sal da terra. Você tem que ser o sabor. Quando você coloca o sal na comida, o sal fica o quê? Um sabor saboroso. Então você tem que ser esse sal na vida das outras pessoas, levando o nome dele, colocando sabor na vida das pessoas através do nome de Jesus Cristo. Do nome de Jesus Cristo. Então, toda vez que Jesus ele fizer algo, ele te entregar algo, ele te dá uma bênção, ele te dá uma grande vitória, você tem que testemunhar. Você tem que glorificar, você tem que ser a luz para as outras pessoas, para o nome dele ser glorificado. Você não pode se calar diante daquilo que o Senhor, ele já fez na sua vida e diante daquilo que ele vai fazer. Porque as pessoas gostam de ver isso. As pessoas gostam de sinais e maravilhas. As pessoas gostam de ver milagres. As pessoas gostam de escutar testemunho. E o maior testemunho das nossas vidas é a transformação, é a mudança, é a nova identidade. É falar de onde Jesus te tirou. Amém? Então vamos ser, a partir de hoje, luz para os outros nossos irmãos. Vamos ser luz, vamos levar o nome do Senhor para aqueles que estão cativos. Por que você acha que eu estou aqui? Por que você acha que eu estou aqui? Eu estou aqui por conta dele, para sempre lembrar para vocês da onde ele me tirou, para sempre falar do que ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Jesus ele quer te dar vestes novas. Jesus ele quer te dar uma nova identidade, Remandarassuribecandarabácia. Você não tem ideia do que o Senhor ele pode fazer na vida de uma pessoa. Só que você tem que abrir o seu coração. Eis que eu sou a porta e bato. Aquele que deixar ele abrir, aquele que deixar ele entrar, você vai ver o que ele vai fazer. A mudança, o novo trajeto, uma rota nova para a sua vida. É uma decisão. Essa decisão vai mudar o rumo da sua vida. Essa decisão vai trazer uma vida eterna com Cristo. É uma decisão. Eu tenho o maior orgulho de falar que Jesus ele me tirou de um lamaçal, de um lodo, de uma prisão muito grande, que foi uma prisão de adultério, de pornografia, de mentira. E eu não aceitei ele, foi ele que me aceitou. Ele que me aceitou. É ele que me aceitou. E hoje eu quero ser essa luz do mundo, levar o nome dele, exaltar ele, engrandecer e glorificar. Quero ser um sal na vida das outras pessoas. Para aquelas pessoas que acham que a vida não tem mais sabor, que a vida perdeu a graça. Sabe? Que a vida não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. E o jeito, o nome é Jesus de Nazaré. É Jesus.
Ah, eu não vejo uma saída. Tem sim, a saída é Cristo. Cristo. Deixa Ele tomar o rumo da sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Glória a Deus. Então é uma decisão que vai mudar toda a sua história. Amém? Desejo a você uma noite de paz, uma noite abençoada, que você durma com os anjos e acorde com eles. Que a presença do Espírito Santo venha ser tangível na vida de cada um. Que a presença do Espírito Santo venha cobrir você com a luz dele. Que o Espírito Santo de Deus ele venha acender um fogo de avivamento nos nossos corações. E lembre-se, Jesus ele é o suficiente. Fique na paz do Senhor.